Bom dia a todos. Hoje nossa aula aí vai ser sobre ângulos e triângulos. E é bem importante a gente entender quais são as utilizações disso no mundo real. Então, porque a gente se pergunta, por que eu quero saber de ângulo e triângulo na vida real? Para que eu vou usar isso na minha vida, né? Tudo o questionamento é esse. Onde eu vou usar isso na minha vida? E a gente tem a primeira e grande referência é a utilização de ângulos para localização geográfica, né? De novo, nossa matéria de matemática se unindo com a geografia e muita gente achando que não tem nada a ver. Se a gente pegar os pontos cardeais de referência aí no nosso mundo, a gente tem norte, sul, leste, oeste, né? Como é que sabe qual direção você vai ter que tomar? Ah, porque eu sei para onde eu tenho que ir. Certo, mas ela é muito mais além disso. Por quê? Vocês sabiam que para as placas solares funcionarem em máxima eficiência, elas têm que ter determinada inclinação? Por quê? Porque vai depender da inclinação do Sol, né? Então, dependendo do ângulo de incidência do Sol nessa placa solar, a placa solar ela vai ter uma maior eficiência ou uma menor eficiência. É só isso. Se eu pegar, por exemplo, essa segunda imagem aí que tem as pistas uma pista de avião, por que esse número 17 aí? Você tem ideia? Isso aí significa que são 170 graus em relação a norte que essa pista tem aí de angulação. Outra coisa, eu falei da pista de avião, né? Se eu tiver, por exemplo, aviação, onde isso é utilizado? Onde eu consigo visualizar isso? Eu não sei se vocês já acessaram um site chamado Flight Radar 24, mas olha só que interessante. Quando vocês acessam aqui o site do Flight Radar 24, que informação que ele vai... Tá vendo que tem um monte de aviãozinho, um monte de informações aqui? Isso aqui são voos em tempo real. Ah, uma mentira. Não, não é mentira, é verdade. Olha só. Cliquei nesse avião aqui, ó. Ele está passando por essa rota aqui. Não tem foto, vamos pegar outro aqui. Esse aqui. Olha só. O avião. Esse avião é da Embraer. A Embraer tem o registro, ou seja, o país de registro desse avião foi o Brasil. A altitude desse avião, olha, 10.400 pés de altura. E olha aqui, track, 154 graus. Que isso? Ou seja, esse avião aqui, ele está andando a 154 graus em relação a norte. Então, eu consigo ter, ó, olha ele se movimentando, em tempo real, a movimentação desse avião. Ah, uma mentira isso aí, ó, aqui, outro avião. Aqui. Esse não está mostrando foto. Vamos procurar. Aqui tem um grandão aqui. Campinas, Aeroporto Internacional de Campinas, ó, de Viracopos. Ele te dá aqui todas as informações, que é o grandão de um aeroporto. Vamos pegar aqui um avião saindo de São Paulo. Ó, esse já é uma nave menor, tá vendo? Não é um Airbus. Olha só, que direção ele está indo? Ele está indo 180 graus em relação ao norte. Se você olhar, ó, tá vendo a setinha que dele está para baixo? Olha só.
está para baixo. Então, se eu pegar o norte, tá nesse sentido, isso está dando a direção que o avião está andando. Gente, a gente tem muita informação sobre ângulos e triângulos. Ah, se eu quiser saber um voo, por exemplo, lá dos Estados Unidos, diz que nos Estados Unidos os voos internacionais tinham sido cancelados. Olha só o tanto de avião que a gente tem no mundo. Olha só, quase não tem, né? Olha o tanto de voos acontecendo simultaneamente. Juan, se tem esse tanto de voo, como é que um avião não bate no outro? Porque todos eles têm uma direção, um sistema de posicionamento, uma altitude reservada para cada tipo de avião, para cada classe e uma organização gigantesca, todo um operacional muito grande por trás de um sistema de avião. Juan, para que eu vou usar ângulo na minha vida? Você acha que isso é importante? Um avião não bater no outro? Sabia que é mais comum acontecer acidentes em vias terrestres do que acidentes em aviões? E acidentes de colisão em aviões é muito raro de acontecer. Muito, 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 muito raro. É mais fácil ser atingido por um raio do que acontecer um acidente de colisão entre aviões. Então, Juan, para que eu vou usar ângulo na minha vida? Olha aí, está sendo utilizado o ângulo o tempo inteiro, né? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Vamos dar a definição de ângulo. Qual é a definição de ângulo? Se a gente tem duas semirretas de mesma origem, eu posso falar que o ângulo é a inclinação entre essas duas semirretas. Olha só, essas duas semirretas aqui, elas me dão a inclinação, e essa inclinação eu chamo de ângulo. Eu tenho determinado chamado ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? São ângulos que possuem um lado em comum. Então, olha só, nesse caso aqui, ó, você tem o BOC, é um ângulo, e você tem o AOB, que é outro ângulo. Eles são consecutivos porque eles têm esse lado aqui, OB, em comum. Já o ângulo, ó, QOR e o ângulo QOP, eles são consecutivos porque eles têm esse lado aqui em comum, o lado OQ, em comum. Por isso que esses ângulos são consecutivos. Ou seja, um ângulo consecutivo é quando você tem dois ângulos que possuem um lado em comum. Então, qual a diferença então de ângulos consecutivos e ângulos adjacentes? O ângulo adjacente é chamado assim quando o lado interno é comum. Ou seja, eu posso falar que a OC é adjacente, ou seja, está do lado do ângulo COB. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Olha só, alfa mais beta são dois ângulos e cujo essa soma dá 90 graus. Então, sempre que eu falar que um ângulo é complementar, é que eu estou falando que dois ângulos somados, eles dão 90 graus. O que é um ângulo suplementar? O ângulo suplementar é quando esses dois ângulos somados, eles dão 180 graus. Ou seja, você tem aqui um ângulo alfa e um ângulo beta, e a soma dos dois dá 180 graus. O que é ângulo adjacente? Ângulos que estão ao lado. Olha só, tem um ângulo do lado do outro ângulo. Adjacente, eles estão compartilhando um lado, certo? Isso é ângulo adjacente. Ângulos replementares. O que são ângulos replementares? É quando você tem dois ângulos e a soma desses dois ângulos dá 360 graus. Então, ó, dá uma circunferência completa no ângulo replementar. Então, olha esse exercício.
Determinar o valor de x na apresentação a seguir. Então, eu tenho aqui esse valor aqui, mais esse, mais esse, mais esse, e isso vai me dar um valor real. Então, eu preciso descobrir quanto que é esse valor real. Olha aqui para mim. No quadro. Estão me vendo? Estão vendo o quadro? Beleza. Então, lá na questão, eu tinha o seguinte. Eu tinha a seguinte representação. Ele falou que esse ângulo aqui valia 4x, esse ângulo aqui embaixo valia 10x mais 10, esse ângulo aqui em cima valia 16x menos 2, e esse ângulo aqui valia 2x. Como é que a gente pode fazer para achar esses resultados? Eu posso assumir que esses ângulos são replementares, e se esses ângulos são replementares, eu tenho que fazer a soma deles igual a 360 graus. Então é só eu pegar 2 mais 4, 6, 6 mais 10, 16, 16 mais 16, 32. Então eu tenho 32x mais 8, e isso é igual a 360 graus. Então, você tem que 32x é igual a 360 menos 8. Então, 32x é igual a 352. Isso aqui, x vai dar igual a 11. Então, x é 11 graus. Se x é 11 graus, eu consigo determinar quanto que vale cada parte. Nessa parte aqui vai valer quanto? 11 vezes 10, 110, mais 10, 120. Aqui, 22 graus. Aqui, 44 graus. Aqui, 16 vezes 11 dá 171, menos 2, 169. Então, acho todos os meus ângulos a partir da notação que esses ângulos são replementares. Beleza? Então, determinar o menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio ao marcar 3 horas e 30 minutos. Então, vamos pensar o seguinte. Quando eu tenho 3 horas e 30 minutos, como é que meu relógio está? Ele está mais ou menos assim, ó. O ponteiro do menor, ele não está em cima do 3, porque já se passaram 30 minutos. Então, ele está entre o 3 e o 4. Isso é muito importante saber. Por quê? Porque ele já passou metade do tempo aqui. Então, esse ponteiro está aqui no meio. Quantos graus tem cada hora aqui, ó, cada pedaço desse aqui? Se eu for olhar, ó, aqui são 90 graus. Se aqui são 90 graus, dividido em 3 partes, cada parte tem 30 graus. Cada parte. Beleza, se aqui tem 30 graus e eu andei metade, isso aqui vale 15 graus. Se aqui vale 15 graus e aqui tem 60 graus, qual é a minha resposta então? Eu tenho um total 15 mais 60, que dá
75 graus. Ok? Então, essa notação de ângulo é muito importante para a gente definir. Vamos lá, deixa eu ir para o quadro aqui de novo. Quando eu tenho um relógio marcando 3h30. É basicamente isso aqui, ó. O ponteiro maior está aqui, nos 30 minutos. Está dando para enxergar? Está aqui nos 30 minutos. E o ponteiro menor, ele não está aqui no 3. Por quê? Porque já se passou meia hora e ele está aqui, ó, entre o 3 e o 4. É isso que está acontecendo. Se aqui, ó, se eu dividir 360 em 4 partes, eu vou ter que cada parte tem 90 graus. Ou seja, isso aqui tem 90 graus. Então, a cada intervalo de 1 hora, são 30 graus. Só que aqui eu já passei meia hora. Então, aqui são 15 graus. Se aqui são 15, aqui são 30 e aqui são 30, qual o ângulo formado entre eles? 30 mais 15, que dá 75 graus. Certo? Vamos lá para as classificações. Quando eu vou para classificações, eu tenho o seguinte. Ângulo reto é todo ângulo cuja medida é 90 graus. Igual está mostrando na imagem abaixo aqui. Você tem a imagem 90 graus. O ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor que 90 graus. Olha só, esse é um ângulo agudo. Esse exemplo aqui. Um ângulo obtuso é um ângulo de 90 graus a 180, ou seja, é esse ângulo aqui. Então, eu tenho cada exemplo para tipos de ângulo. Ó. Ângulo reto, ângulo agudo e ângulo obtuso. Tem outras definições, por exemplo, ângulo raso. O que é um ângulo raso? Ângulo de 180 graus. Então, se o ângulo tem 180 graus, é um ângulo raso. Ângulos opostos pelo vértice. O que é um ângulo oposto pelo vértice? Só se pensar. Se você tiver duas retas se cruzando, esses ângulos opostos, eles serão iguais. Então, se eles são iguais, é o que a gente chama ângulos opostos pelo vértice, porque o vértice é esse pontinho aqui, é esse pontinho no centro. Se a gente tiver lá retas paralelas cortadas por uma transversal, e a gente tem esses determinados ângulos aqui. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que são iguais. Olha só, vou fazer de cada cor aqui para vocês identificarem. Esse ângulo A, ele é igual ao ângulo E. Tá vendo? O ângulo D, ele é igual ao ângulo H. O ângulo C é igual ao ângulo G. E o ângulo B é igual ao ângulo F. Logo, eu posso afirmar que esses ângulos eles são correspondentes. Porque essa reta R e essa reta S, elas são paralelas. Tá vendo esse símbolo aqui, ó? Esse símbolo indica de paralelismo. Então, olha só.
para quem perguntou aí, 180 graus é classificado como ângulo raso, tá bom? 180 graus é um ângulo raso. Beleza. Se eu for continuar aqui. O que são ângulos alternos? A gente tem duas classificações para ângulos alternos. Os alternos internos. Alterno é que está no mesmo lado. Alterno interno, na verdade, alterno é que estão lados opostos. Ó. Alterno. O B, ele é alterno do H. Ele está no lado oposto ao H. Só que ele é interno porque está entre essas retas paralelas. Assim como esse B é igual ao H, eu tenho esse outro ângulo E, ele é alterno interno do C, e eles são iguais também. O que são alternos externos? Ele está do lado de fora. Então, esse ângulo A aqui, ele é alterno externo desse ângulo G. Ou seja, ele é igual a esse ângulo G. Só que ele está do lado de fora. Igual se eu pegar aqui o ângulo D, ele é alterno interno, externo do ângulo F. Então, se eu pegar aqui, ó, eles são iguais. É isso que está representando nesse quadrinho. O vermelho é igual ao vermelho, o amarelo igual ao amarelo, o verde igual ao verde, o roxo igual ao roxo. Quando a gente fala de ângulos colaterais, eles são ângulos que eles partilham o mesmo lado. Se eles partilham o mesmo lado, a gente tem ó, o E e o B, eles são colaterais internos. Por que colaterais internos? Porque está entre as retas paralelas e a soma deles dá quanto? Dá 180 graus. Então, todos os ângulos colaterais, a soma dele vai dar 180 graus. Então, ó, logo, C e H aqui, também a soma deles vai dar 180 graus. Quem mais vai dar a soma de 180 graus? O A e o F aqui. Só que eles são colaterais, o quê? São colaterais externos. Assim como a gente tem o D e o G, que eles são também colaterais externos. Olha só. Então, esse desenho que eu fiz aqui, ele fica bem claro para a gente enxergar. G e D, eles são colaterais porque partilham o mesmo lado, e externo porque são do lado de fora do exercício. Lado de fora das retas paralelas. Então, vamos para o próximo. Ó, sabendo que as retas R e S são paralelas, calcular em graus o valor dos ângulos x e y. E agora? Olha só. Pela definição, eu vi que a soma desse com esse vai me dar quanto? Olha só, vai me dar 180 graus. Então, 2x mais 3x, isso me dá 5x. 8 mais 2 igual a 10. E isso vai ser igual a quanto? 180 graus. Então, se eu continuar resolvendo a minha equação, eu vou achar que 5x vai ser igual a 180 graus menos 10. Continuando a conta, 5x vai ser igual a 170 graus. X é igual a 170 dividido por 5. Logo, qual é o meu valor de x? 170
dividido por 5 dá 34 graus. Então, x é 34. Qual o valor de y, então? Y não é igual a... Olha só que interessante. Y não é igual ao ângulo de 2x mais 8, porque eles são alternos externos. 2x mais 8. Então, eu tenho que y vai ser igual a 2, que multiplica x, que é 34, mais 8 graus. Logo, eu vou ter que y... Deixa eu colocar errado aqui, não, 34. Y vai ser igual a 68 mais 8. Isso vai ser igual a 76. Então, esse é o meu valor do ângulo Y. 2x mais 8. Beleza? Ô, Juan, Oi. dava para fazer também, ó, pegar o 3x mais 2 e substituir o x por 34. Aí ser 3 vezes 34, 102. Sim. 102 mais 2, 104. 180 menos 104, 76. Sim. Você pode fazer tanto aqui quanto aqui. Certo? Por quê? Porque aqui você vai ter igualdade e aqui você vai ter igualdade. Olha o outro exemplo. Esse aqui, a gente tem aí, está aparecendo. Olha só, esse outro exemplo. Ele fala que a reta R e a reta S são paralelas. Se a reta R e a reta R são paralelas, ele está querendo saber o valor de x e de y, eu posso fazer o seguinte, para facilitar nas minhas contas. Ó. Eu vou traçar uma reta paralela a RS aqui também. Faço outra reta paralela aqui também. Por quê? Para identificar quem são esses ângulos. Então, olha só. Aqui é 60. Qual vai ser o valor de y? O valor de y vai ser o restante para dar 180. Vai ser 120 graus. Beleza. E qual vai ser o valor de x? Aí eu tenho que pegar essa notação aqui dos ângulos. Por exemplo, se aqui é 30 e aqui é 40, significa que esse ângulozinho aqui é 10. Ah, tá. Se esse ângulo é 10, ó, esse ângulo pequenininho aqui. Esse ângulo aqui é 10. Então, se esse ângulo é 10, e esse ângulo aqui é igual a esse ângulo vai valer 60. Então, qual o valor de x? 10 mais 60, que dá 70 graus. Então, achei o valor de x e achei o valor de y. Beleza? A gente está aparecendo isso aqui na tela. Não entenderam 10? Vamos voltar. Deixa eu ir para o quadro, que acho que fica mais fácil de entender.
Olha só. Ele me deu o seguinte. Ele deu isso aqui, ó. Essa reta, essa reta, essa reta. Deu isso aqui. Falou que aqui vale 60, aqui é Y. Deu essa reta, falou que aqui é 30 e falou que esse ângulo aqui é 40. Ele deu basicamente isso e falou que aqui era X. Mas olha só. Se eu traçar uma reta, isso aqui é a reta R, essa é a reta S. Se eu traçar uma reta paralela aqui, então olha só, se esse é 30 graus, esse aqui vai ser 30. Se isso tudo é 40, quanto que vai valer aqui embaixo? 10 graus. Por isso 10. Se eu traçar a mesma reta paralela aqui, se aqui vale 10, aqui vai valer 10. Por quê? Porque eles são alternos internos. Se aqui é 60, esse aqui vale 60. Então, você tem 60 mais 10, 70 graus. Esse é o valor de x. Por quê? X é tudo isso aqui. Então, x é esse ângulo aqui. Beleza, então vamos continuar com a nossa matéria. Olha aí. Na figura, são paralelas e pede para determinar o valor de alfa. Então, vou fazer da mesma maneira. Olha só. Traço a reta paralela aqui no meio. Se aqui vale 30, por ser alterno interno, aqui também vale 30. Aqui também vale 30. Beleza. Então, aqui embaixo... Aqui bugou. Olha só. Se aqui vale 30, aqui vale 30. Aí, se aqui vale 140, aqui embaixo eu tenho que, para completar, falta 40. Beleza. Então, ó, se esse ângulo aqui vai valer a soma dos dois. 30 aqui, logo, aqui também vale 30. Esse pedacinho vale 30. Se aqui é 40, esse pedacinho vale 40. Então, esse ângulo central aí é 70 graus também. Vamos para a próxima. Olha só. Em 3 de setembro de 1989, o voo Varig 254 deveria partir de Marabá, do ponto A, com destino à capital do estado Belém. O plano de voo para esse trecho indicava que o piloto deveria seguir rumo 27. O piloto, porém, se confundiu e programou o piloto automático para 270. Se o piloto tivesse percebido que se o piloto tivesse percebido o erro e cometeu, qual rumo ele deveria ter seguido para voltar para Marabá? Então vamos pensar aí, ó. Vou desenhar aqui para a gente vir para o quadro de novo. Olha só. Eu tenho esse desenho aí. Aí ele fala que ele parou aqui.
Só que ele quer ir para esse ponto aqui. Ele dá, vamos colocar A, B e ponto O. Que rumo ele tem que tomar para vir para cá agora? Se aqui era 27 graus que ele tinha que tomar, e ele andou isso aqui, ou seja, aqui são 90 graus, certo? Ele andou nesse sentido. Que ângulo que ele tem que pegar para vir para cá? Fica bem mais simples de resolver, ó. 90 mais 27 dá quanto? Dá 117. Beleza. Se deu 117, o restante vai ter que ser para esses dois ângulos. Se o restante é para esses dois ângulos, eu pego o valor e divido para os dois. Restante de quanto? De 180. 180 menos 117, 3, 5, 53 graus, é o que sobra. Então, esse 53 graus vai ser dividido para os dois, que dá 26,5 aqui e 26,5 aqui. É esse o ângulo que vai ser para cada um. Ou seja, a gente já começou a misturar um pouquinho de ângulo com triângulo. Se então acontecer de errar a rota, de um piloto errar a rota, ele tem que tomar as medidas necessárias, tomar o ângulo